Esther. Esther Hadassa. Capítulo 3. Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o engrandeceu, colocando numa posição mais elevada do que a de todos os outros príncipes. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei se curvavam e se prostravam diante de Amã, assim como o rei havia ordenado. Mas Mordecai se recusava a curvar-se e prostrar-se diante dele. Então os servos do rei que estavam no portão do rei perguntaram a Mordecai: Por que você não obedece à ordem do rei? Eles perguntavam isso dia após dia, mas ele não lhes dava ouvidos. Então informaram Amã para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, pois lhes tinha dito que era Ialdi, conhecido por judeu. Quando Amã viu que Mordecai se recusava a curvar-se e prostrar-se diante dele, ficou muito furioso. Mas ele achava pouco matar apenas Mordecai, pois tinha sido informado sobre o povo de Mordecai. Assim, Amã procurou uma forma de exterminar o povo de Mordecai, isto é, todos os Ialdim em todo o reino de Assuero. No 12º ano do rei Assuero, no primeiro mês, o mês de Nisã, lançou-se, que quer dizer, lançar a sorte, diante de Amã, para se determinar o dia e o mês, e a sorte caiu no 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: Há um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do seu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém aos interesses do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, seja emitido um decreto ordenando a destruição deles. Eu pagarei 10.000 talentos de prata aos oficiais, que os depositarão no tesouro real. O rei tirou então o anel de selar que usava na mão e o deu a Amã, inimigo dos Ialdim, filho de Amedata, o Agagita. O rei disse a Amã: A prata e o povo estão nas suas mãos. Faça com eles o que achar melhor. Assim, no dia 13 do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Eles escreveram tudo o que Amã ordenou aos sátrapas do rei, aos governadores das províncias e aos príncipes dos diversos povos, na escrita de cada província e na língua de cada povo. As cartas foram escritas em nome do rei Assuero e seladas com o anel de selar do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e destruir todos os Ialdim, jovens e idosos, mulheres e crianças, num só dia, o dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar, e de tomar os seus bens. O texto do decreto deveria ser proclamado como lei em cada província e anunciado a todos os povos, a fim de que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros saíram velozmente por ordem do rei. O decreto foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e Amã se sentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Esther. Esther Hadassa. Capítulo 4. Quando Mordecai soube de tudo o que havia acontecido, rasgou a roupa, vestiu-se com pano de saco e cobriu-se de cinzas. Então saiu pela cidade clamando amargamente. Ele só foi até o portão do rei, pois ninguém podia entrar pelo portão do rei vestido com pano de saco. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia grande luto entre os Ialdim, com jejum, choro e lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco e cinzas. Quando as criadas e os eunucos da rainha Hadassa foram lhe contar sobre a situação, ela ficou muito aflita. Então enviou roupas para que Mordecai tirasse o pano de saco e as vestisse, mas ele não as aceitou. Em vista disso, Hadassa mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei designados por ele para servi-la, e ordenou-lhe que perguntasse a Mordecai por que ele estava agindo assim e o que estava acontecendo. Portanto, Ataque foi falar com Mordecai na praça da cidade que ficava em frente ao portão do rei. Mordecai lhe contou tudo o que tinha acontecido com ele e disse a quantia exata que Amã havia prometido pagar ao tesouro do rei para destruir os Ialdim. Entregou-lhe também uma cópia do decreto proclamado em Suzã que determinava o extermínio deles. Ele devia mostrá-lo e explicá-lo a Hadassa, e dizer a ela que comparecesse perante o rei para implorar o favor dele e interceder pessoalmente pelo seu povo. Ataque voltou e contou a Hadassa o que Mordecai tinha dito. Hadassa mandou Ataque dar a seguinte resposta a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, se algum homem ou mulher se apresentar ao rei no pátio interno sem ter sido convocado, há uma só lei que se aplica. A pessoa deve ser morta. Ela só continuará viva se o rei lhe estender o cetro de ouro. E já faz 30 dias que não sou convocada à presença do rei. Quando Mordecai foi informado do que Hadassa disse, ele mandou responder a Hadassa: Não pense que, só por estar na casa do rei,
você terá mais chance de escapar do que todos os outros Yaldim. Se você ficar calada agora, o alívio e o livramento para os Yaldim virão de outra parte, mas você e os da casa do seu pai morrerão. E quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você se tornou rainha? Então Hadassa mandou responder a Mordecai: Vá, reúna todos os Yaldim que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, dia e noite. E eu e as minhas criadas também jejuaremos. Eu me apresentarei ao rei, apesar disso ser contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e cumpriu todas as instruções de Hadassa.